Boa noite, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente ficou de começar através da atividade que foi passada na semana passada sobre falhas na comunicação, né? O que que a gente considera, o que que é possível para ter uma boa comunicação, aquelas dicas diante de uma boa comunicação. Então, quem de vocês quer dar o exemplo, quer ler a história ou quer compartilhar a tela da história que criou, fiquem à vontade. Eu não vou apontar, não vou dizer fulano, fulano, fulano. Primeiro, eu vou deixar... Ok, Elisane, vou te dar presente. Quem quiser começar a falar, fique à vontade. Dar exemplos meus, Pro. Vai, Núbia, pode falar. Eu, quando me empolgo, eu falo muito rápido e muito alto. Então, Certo. assim, às vezes isso dificulta para as pessoas que estão me ouvindo. Às vezes eu estou falando toda empolgada, e eu estou vendo na cara da pessoa que a pessoa não está entendendo nada do que eu estou falando, porque realmente é muito rápido. Só que é uma coisa de família, realmente a gente tem dificuldade com relação a isso de falar alto. Então, no Certo. trabalho, uma discussão, eu fico muito É, chateada. É onde mais se agrava, né? sim. E eu tento falar devagar, tento falar mais em um tom mais ameno, mas nem sempre eu consigo. E aí eu percebo essa dificuldade, mas vamos tentando lidar aos poucos. Então, tem várias situações que eu já vivi, mas que não entra como exemplo. Mas E é isso. o que que você tem feito e tentado fazer para melhorar isso? Não, em situações que me deixam aborrecida, eu tenho tentado não deixar isso me atrapalhar, porque à medida que a situação é mais complicada de se resolver, mais eu não consigo raciocinar lento, mais eu não consigo falar lento. Isso serve para tudo. É meio que de mim. Falar rápido, comer rápido, pensar rápido, escrever rápido, é algo que é uma luta diária. Certo. Então, gente, como a gente lembra, né, do, do- das dicas, né, de uma boa comunicação, tem esse o tempo e o ritmo da fala, é muito importante que a gente se dê conta disso, né, pelo fato principalmente de que não é que é proibido falar rápido, tem gente que que fala mais rápido, né? Mas essa é a segunda, como é que fala? A segunda, quando a gente começou a conversar aqui na regras para facilitar uma boa comunicação entre as pessoas, né? A velocidade da fala também deve ter um bom tempo, ritmo e fluência. Então, uma coisa, Nuba, que pode se fazer é você tentar perceber que a falar rápido não significa que você vai ser entendida. Então, é você entender o seu objetivo quando você está falando. A gente precisa ser entendido. Então, às vezes você fala rápido, você não é entendida. Então, assim, é dentro desse lugar de poder se condizer, assim, eu vou tentar diminuir. Então, a gente precisa se dedicar a isso. Tá? Pode falar, Josane. Eu escolhi o item 7, que diz assim: demonstrar respeito e aceitação, mesmo que haja grandes diferenças entre você e o seu paciente. Aí, dentro desse item 7, tem Hum, 3 subitens. Aí, eu só fiz assim, uma pequena explicaçãozinha rápida, assim, para, né, para abranger tudo. Aí, o certo. primeiro itemzinho desse item 7 é: abster-se de fazer julgamentos numa comunicação. Aí eu coloquei assim, que não julgar é primordial. Porque assim, a partir do momento que você nem escuta, você já começa a julgar, porque quando a gente julga, a gente nem conhece os fatos às vezes, né? E tem esse Uhum, defeito de às vezes a pessoa tá ali não por inocência e tal, fez alguma coisa, não tem nem culpa e você já começa a julgar.
você começa a deixar aquela pessoa ali retraída e já fecha as portas para qualquer uma outra oportunidade futura. Você já cria aquele problema e ali, se for colega de trabalho, então, fica o resto da vida ali já com a cara feia, já com aquele... Fica na lembrança, né? Sim, O sim. outro itemzinho é admitir que o paciente tenha crenças, ideias e valores diferentes dos seus. Aí eu coloquei assim, que é o que eu penso, né? Que a gente tem que respeitar o colega e as decisões pessoais de cada um em relação à vida particular, que no caso é familiar, religiosa e assim por diante. Porque assim, ó, Sim, eu posso ser colega de uma pessoa de trabalho que tem a mesma função dentro de uma empresa que eu, só que dentro daquele local de trabalho a gente é ali igual, entre aspas, né? Tem sim, as sim. mesmas responsabilidades. Mas quando a gente sai dali, a gente tem uma vida particular. Uma é casada, a outra pode não ser. Uma tem mais problema que a outra, porque tem um filho, às vezes não tem um marido para ajudar a criar. Aí tem uma série de problemas, né? Sim, Uma faz parte de uma religião, a outra pode não fazer. Então, tudo isso vai influenciar na vida dentro do trabalho se eu souber respeitar aquela sim, colega minha, porque ela tem as crenças dela e eu tenho que saber respeitar isso. Eu não tenho que impor e o jeito de minha vida tem que ser igual a dela, não. Ela tem o ponto de vista dela e aquilo ali tem freios e tem ali um ponto de limite para certas conversas, né? E não certo. deixar isso atrapalhar a vida dentro do local de trabalho. E o Sim, terceiro itemzinho é criar condições para que o paciente possa expressar suas ideias, seus sentimentos e seus valores. Isso não significa que se deve concordar, contudo, nem impede de dizer que não se compartilha dessa postura. Aí eu coloquei assim, que tem que ser amigável, dar espaço para conversas, respeitar o sim, outro. Por exemplo, né? Aí eu botei assim um exemplo que às vezes a gente quer ouvir algo, por exemplo, no meu celular, sim. e vamos supor, sou de uma religião e eu quero ouvir algo no celular. Aí eu tô com minha Hum, colega de trabalho do lado. hum, Se eu sei que aquela pessoa ela não compartilha daquela crença, ou ela não gosta de ouvir, eu tenho que respeitar isso por fazer parte de uma crença e não querer ouvir um vídeo ou uma música e tal na maior altura. Eu tenho que respeitar o espaço dela e se eu quero ouvir, ou eu abaixo o volume, só eu escuto, ou eu boto o uhum. fone do ouvido para não criar um clima assim que acaba atrapalhando a amizade e acaba também atrapalhando o nosso local de trabalho. Obrigada, Josi. Exatamente, gente. Dentro dessa conjuntura, eu acho que essa palavra equilíbrio e respeito, né? Ela vem grande não só para uma boa comunicação, mas para uma boa relação. A gente precisa disso. A comunicação ela é importante porque a gente precisa de uma troca de informações, mas a relação também é mais do que importante. Então, entre desses exemplos que Josi trouxe, realmente a gente precisa. Eliane e Marcos levantaram a mão. Eliane primeiro, depois Marcos. Pode falar, Eliane. Oi, Pro, boa noite. Certo, estou anotando aqui todo mundo que está levantando a mão, viu, gente? Podem falar. Eu peguei, assim, o item, o tom de voz, deve ser moderado, né? Nem muito alto, nem muito baixo. Certo. Num, num ambiente que a gente vai permanecer com fé em Jesus, a gente possa permanecer terminar esse curso e conseguir um trabalho nessa área, a Uhum, gente tem que prestar bem atenção no tom de voz que vai falar com o paciente, ou seja, com o funcionário, né? Que a gente vai trabalhar com funcionários. Então, a certo, maneira de falar influencia muito o que você quer passar para ele, certo. que é o jeito moderado, né? Que empatiza a situação que você está colocando naquele momento. E coloquei aqui outro item, manter o olhar atento quanto o paciente fala. O paciente pode ser o funcionário, que no momento a gente esteja trabalhando e o Uhum, funcionário queira se expressar de alguma forma e contar alguma coisa, então a gente não pode tirar o olhar dele. A gente precisa certo, entender que ele quer falar e a gente precisa ouvir, e não só ouvir com o ouvido, ouvir com os olhos, ver como ele se expressa naquele momento. Porque a partir desse momento que a gente começa a observar o paciente, a gente começa a observar que se realmente o que ele está falando
condiz com a situação ou se realmente ele está aumentando ou deixando de falar alguma outra coisa. Certo. E peguei também, admiti que o paciente tem as suas crenças, ideias e valores, como o colega já falou. Aconteceu comigo no meu local de trabalho, com uma paciente chegou falando que foi numa roda e que ela ia perder o marido dela e que por isso que ela perdeu. Eu simplesmente ouvi, não disse a ela que era errado, que isso não prestava, não desrespeitei a opinião dela. Eu simplesmente ouvi e falei a ela, para ela ter muita fé, que foi o que eu pude falar para ela, porque ela abrangiu tanto essa situação que eu fiquei sem poder me argumentar com o que ela estava falando, que é uma coisa que ela acredita, então eu não podia dizer a ela que não acreditasse naquele momento. Esse é um ponto muito importante, porque assim, a crença de cada um, ela sustenta um lugar de vida, né? Hoje, estudos já comprovam que a fé, ela serve de tentáculos, né? Ela serve de raiz, independente da fé que essa pessoa tenha. Toda fé, ela é importante. Toda crença ela é importante. E se a gente bate de frente com um paciente, ou com um colega de trabalho, ou com um chefe, ou com um subordinado da gente no ambiente de trabalho, em relação àquilo, pode desestruturar uma pessoa e gerar várias consequências, né? Então, é muito importante a gente dizer, não, se a pessoa perguntar a nossa opinião, a gente não tem uma obrigação de responder, tá? A gente pode simplesmente dizer, dona Maria, eu não me sinto à vontade para dizer minha opinião, mas eu respeito a sua, né? Ou, se você quiser dizer, você diz assim, dona Maria, eu respeito sua opinião, mas a minha, eu acredito em outras coisas. Isso não é uma crença para mim. Agora, você não dá ordem de valor, positivo ou negativo, para a escolha dela. Isso mesmo. Eu simplesmente eu disse a ela, né, que se ela tivesse fé, que o que valia era a fé dela. Exato. Eu estava só ouvindo realmente o que ela estava me falando, mas eu deixei bem claro que o que valia era a fé dela. Que eu vi naquele momento dela, ela queria desabafar, né, com alguém. Exato. Isso mesmo. Parabéns. Marco. Eu peguei aí no primeiro tom de voz, deve ser moderado, nem muito alto, nem muito baixo, né? Nesse sentido, eu tenho vários exemplos, né, de vida nesse sentido de tom de voz e na realidade, costume de trabalhar, né, as pessoas nesse sentido. Até porque muitas vezes a gente ouve alguém, né, um tom de voz alto, se sente mexe às vezes com o seu psicológico, né? E muitas vezes a maneira da pessoa falar, né? Às vezes se eu falo estava até explicando a Ângela aqui, eu digo, a modo de eu te pedir algo modifica, dizer assim, é diferente do Ângela, tem como você fazer isso, né? Da forma do tom de voz. Ângela, tem que fazer isso. Aquilo fica, né, até o sentido, é um modo de tratar as pessoas também, do paciente, principalmente em unidade hospitalar ou em empresa, né? Por questões de lógica, você não conhece o que é que o outro está passando, né? Para você, às vezes, descarregar uma raiva, algo que venha de você trazer para o dia a dia. Porque muitas vezes acontece isso, né? Você às vezes não sabe assimilar, diferenciar as coisas e isso muitas vezes, né, traz um transtorno até para as pessoas que estão ali procurando uma ajuda, né? Isso, o que então, acontece voz, muito, né? Ele quer dizer algumas coisas. Isso. Exato. E outra coisa que eu peguei aqui foi o quinto, né? Tentar despertar o interesse do paciente, né? Muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, a gente não para dar atenção, né? Aqui que realmente o paciente quer. Acho que a gente até comentou esses dias sobre isso, né? A questão, às vezes, o paciente não quer nem a questão nem a medicação, entendeu?
Às vezes ele quer te ouvir, tá prestando uma palavra amiga do que realmente a automedicação, né? Sim, Porque às vezes sim. o cara chega ali a pessoa chega ali com medo de uma agulha. Você não quer nem escutar que a pessoa tem medo. Às vezes tem medo de... Esses dias eu tô trabalhando, aí como eu estava lhe falando, eu faço acompanhamento pessoal que trabalha em altura, né? Tem um rapaz que ele diz que tem trauma de aparelho de pressão. A pressão dele vai lá para cima. Se botar o aparelho... Aí quando eu fui verificar a piada, o cara tava 17, 18, eu disse, rapaz, calma um pouquinho, vamos tentar conversar aqui. Aí fui conversando com ele, tentando entender por quê, né? Aquela situação, até chegar àquela situação, né? Que você vai ver que o cara, às vezes, é um trauma que ele tem da própria verificação do PA, da pressão, entendeu? E Entendi. aquilo, numa leve conversa, você consegue descobrir algumas coisinhas, né, que tá ali no psicológico da pessoa. Exato. E ali Obrigado, foi tanto que a gente conversando, ele sentou, acalmou, foi lá olhei novamente, pressão normal, tudo tranquilo, padrão. É isso, é só não ter medo, a gente tá aqui para te ajudar. O sentido aqui é te ajudar. Entendeu? Não adianta eu chegar para você aqui, você chegar nervoso, eu te olhar a tua pressão e dizer que você não tem condições de trabalho, sendo que você tem condição de trabalho, você é capaz de trabalhar, entendeu? Então isso mexe muitas vezes com a gente às vezes passa do lado profissional, às vezes para um lado amigo, né? Você tem que deixar Mas isso não deixa de ser, lado... isso não, Marcos, deixa eu terminar, deixa eu complementar, tá? Peraí. Isso não é ser amigo, isso é ser profissional. No seu caso, você trabalha também em uma área organizacional, né? Você trabalha com saúde do trabalhador. E ter essa empatia, né? Ter esse cuidado, ter essa disponibilidade, ter essa paciência para conseguir aferir essa pressão, não é ser amigo, é ser profissional. Então, isso é muito importante, esse seu exemplo, até para que todos nós desconstruímos essa ideia de que quando a gente se debruça, quando a gente dá atenção, quando a gente mostra interesse na pessoa que a gente está atendendo, seja ela num ambiente organizacional, no ambiente hospitalar, no ambiente de PSF, no ambiente escolar, em qualquer ambiente, né, que eu estou enquanto profissional, não é assim porque porque eu estou sendo amigo, porque eu estou sendo... Não, você foi extremamente profissional. É entender a situação e o que aquilo significa para essa pessoa, tá? Então, assim, despertar esse interesse, ressignificando o que significa tirar pressão, né? Porque tem muita gente, isso acontece muito comigo na avaliação psicológica, por exemplo, que muita gente coloca que o psicoteste a minha mente vai saber se eu estou doido ou não, e aí a gente vai desconstruindo, assim, ó, gente, aqui é um outro lugar. Né? Se eu fizesse avaliação psicológica sem explicar o que é avaliação psicológica, né, muitas pessoas iam ter resultado lá embaixo, né, exatamente por esse receio, por esse medo. Então, você foi extremamente profissional. Obrigada, Marcos, pelo exemplo, tá? Vamos lá, Maria Cristiane, a próxima. Eu vou ler, que eu fiz aqui uma história imaginária, viu? Relacionada ao item 6 e 7. Certo. Uma adolescente de 14 anos, moradora da zona rural, foi abusada pelo padrasto e teve sua região genitália lesionada. Sendo assim, ela procura a UBS da sua região, decidida a relatar e denunciar o ocorrido. Chegando lá, no momento da triagem, ela se depara com um profissional enfermeiro, a qual deixa ela em total desconforto pelo mesmo ser do sexo masculino. Nesse âmbito, ela começa a inventar sintomas diferentes da real situação. O enfermeiro, muito bom, no qual escolheu para sua vida profissional, percebe que a menina está inquieta e mostra aflição em sua face, sendo totalmente monossílaba em sua fala. Ela insiste com sabedoria e cuidado, mostrando
Ele insiste com sabedoria e cuidado, mostrando paciência no entendimento, deixando ela calma, mostrando que estava ali para ajudá-la. Porém, a figura masculina assusta e a deixa desconfortável pelo ocorrido. Cuidadosamente, ele conseguiu passar confiança durante o acolhimento, evitando que ela fosse embora sem relatar o fato. Acolhida por a equipe, mostrando sigilo e ética, moral e profissional, fizeram o encaminhamento para determinado órgão de proteção que viera ajudar a acompanhar de perto a denúncia da garota. Então, esse foi o meu imaginário, né? Sim. Eu espero, né, que deixe que o meu imaginário chegue a um bom entendimento. E, na verdade, isso não é difícil de acontecer, né, Lai? Não. A gente não pode apontar, né? Mas a gente sabe que isso acontece. A gente não sabe qual é o índice, né? Eu não tenho mais ou menos o saber de como é que está o índice, mas a gente sabe que isso acontece diariamente. É muito alto o índice. E é importante, perceba, Cris, quando você coloca, né, dentro de uma boa comunicação, vem um respeito ao momento, né, veio a tentar falar com clareza, né, te trazer uma linguagem acessível àquela pessoa, não interromper ela quando falasse. Por exemplo, ele poderia entender assim, você está trazendo isso, ela começando quando ela mudou, né, o assunto, poderia interromper, não, deixa eu falar, e dizer assim, mas eu estou percebendo isso, você está sentindo o quê? Então, tento sempre tentando acolher, né, sempre tentando ouvir e acolher. Né? Obrigado, Cris, pelo exemplo. Tá? Érica? Diga. Eu escolhi o item falar com clareza. Certo. Assim, na comunicação, né? Também, assim, em você se comunicar. E no seu local de trabalho, principalmente, e na nossa área também, né, de enfermagem, ao falar de um paciente para colega, de questão de passar plantão, né, que a gente tem que falar, ter aquela boa comunicação, falar com clareza do que o paciente, né, como passou o período, tal. Na questão também da colega pedir alguma ajuda, né, de pedir para fazer algum tipo de medicação a um paciente de tal leito, de observação, por exemplo, que tem mais de um paciente, né, na observação para ser medicado. E, assim, a colega pede, Érica, vai fazer uma medicação no paciente que está em observação, no leito de observação. Tipo assim, não me falou que paciente era e nem qual leito, né? Porque, tipo, tem 2 ou mais. Porque daqui a pouco tem 10 pessoas na observação. E aí, eu vou medicar... Aí, como que eu vou saber isso? Aí, tipo, ela não soube se comunicar direito comigo, né? De chegar de leito de observação, tal nome. E o importante é você falar o nome do paciente, né? Até mesmo para você não fazer a medicação em paciente diferente, tudo isso. Então, eu acho que a comunicação é muito importante, principalmente também no ambiente de trabalho, né? Para não ocorrer esse tipo de erro. Então, eu escolhi esse item aí, né? Tá, obrigada, Érica. Adorei também sua Eu também quero falar. Eu estou ouvindo. Vou dizer aqui, ó. Tem com a mão levantada Elisane em primeiro lugar, depois Rodrigo, depois Edilila, Ângela e Andréa. Aqui está acusando 2 minutos. A gente volta, eu já anotei aqui, ó, o nome de todo mundo, né, na ordenzinha que eu estou olhando aqui também na tela, e aí eu já mando o link para vocês agorinha para a gente voltar, tá bom? Então a gente volta nessa ordem de fala. Até já já. Bora lá, pessoal. Boa noite de novo. Elisane agora. Vamos lá, Elisane. Bora, pronto. Eu escolhi esses 5 aqui.
tentar Certo. despertar o interesse do paciente também. Aí eu Certo. quero dar um exemplo de uma situação que Pronto, foi fique muito à vontade. emocionante para mim, que foi Fique à aí no vontade. hospital. Tinha uma menina, uma moça, uma gestante, ela tinha 8 meses de gestação e o filho acabou morrendo. E ela já vinha 2 dias, né, tentando colocar o feto para fora e não conseguia. E aí tinha uma técnica de enfermagem que teve uma atitude que me emocionou muito. Ela perguntou se a menina tinha fé. Se ô mãezinha, você tem fé? Porque a menina achava que ia morrer, estava destruída, ter perdido o filho, nem sabia Certo. que o menino tinha morrido, né? E Vou aí ela dar. disse, ô Certo. mãezinha, você tem fé? Aí a menina chorando, se tenho. Aí ela se ajoelhou lá e orou junto com a menina, e aquilo ali me emocionou, assim, eu fiquei assim, se você vai ter filho ainda, eu também perdi o meu primeiro filho, mas eu não desisti de ser mãe, depois Deus me abençoou, demorou, mas depois Deus me abençoou. Então, assim, é muito humano quando a gente vê uma situação assim, né, deu força para ela, despertou o interesse dela ser mãe novamente, que às vezes a gente passa por situações assim na vida, né? Uhum. Zane, eu só acrescentaria uma coisa, tá? Não é que que a colega, a técnica de enfermagem, foi errada, porque neste momento, em momento como esse, às vezes a gente acaba chamando de mãezinha, de menininha, mas a gente tem que ter muito cuidado na comunicação com as palavras que a gente usa. Tá? É muito importante isso, porque a gente não deve usar apelido para a pessoa. Só se a pessoa pedir para a gente se retratar com ela como apelido. A atitude da colega realmente foi muito humana e calorosa, no sentido de levar aquela pessoa. Ela primeiro pediu autorização, ela já não começou a orar, né? Que tem muito disso. A gente às vezes começa sem saber se a pessoa quer aquela reza, aquela oração. Então ela pediu autorização, ela perguntou. Mas eu não usaria mãezinha, porque a mãe, ela também tem nome, ela é paciente. Então eu pegaria o prontuário, eu viria o nome da pessoa, vamos dizer que o nome dela é Joana, né? Joana, você tem fé? Aí falaria, né? Então a gente precisa só ter cuidado. Foi bom você trazer esse exemplo, porque ele tem essas dois lados. Um lado do que também a gente não pode fazer, e o lado do que foi bom enquanto exemplo de trazer o interesse daquela paciente para olhar um outro lugar da situação dela, né? Obrigado pelo exemplo, Elisane. Rodrigo. Pronto. Olha, professora, eu escolhi aqui esse item, o item 1, né? O tom de voz. Esse daí. Eu acho o seguinte, tem pessoas, vou dar aqui como exemplo, que tem um tom de voz tão elevado que você não sabe quando ele está brigando com você nem quando não. Então, isso é muito importante a gente ter, né? Um tom Se de você voz. quiser abrir sua câmera, fique à vontade, tá? Ou será que quer que eu abra a câmera? Não, não precisa não. É para não ficar na gravação só aparecendo a minha cara, né, gente? É porque eu tô tão bagunçado Não aqui. tem nada não, vá, fale. Aí, Tem assim, gente mesmo que a gente não vê. eu acho o seguinte, que a gente tem que ter um tom de voz elevado. Porque tem pessoas que comunicam com você que você não sabe quando tá brigando com você, nem quando tá falando normal. Entendendo? A mesma coisa assim na área do trabalho também, no ambiente de trabalho. Acontece de, por exemplo, ter um paciente que está ali internado e ter um profissional, que ele é um profissional assim, nesse tipo, tá entendendo? Grosso, que você não sabe. Você não sabe quando ele tá bem e não sabe quando ele tá mal. Então, assim, às vezes passa para o paciente uma imagem que tá brigando com o paciente e que, na verdade, às vezes não é nem brigando com o paciente, mas pela forma que a pessoa fala com o paciente já acha que já tá brigando, tá entendendo? Com ele. Então, assim, Entendi. eu acho que o tom de voz da gente ela deve ser moderado, tá entendendo? A gente falar com cautela, ter assim um jeito melhor de falar, tá entendendo? Porque você não Entendi. sabe quando
você vai estar brigando, nem quando não. E também eu escolhi essa outra parte aqui, a fala, né? Com clareza. É como a colega falou, e ela citou um exemplo na passagem de plantão. Eu acho que é muito importante, na passagem do plantão, você ter clareza no que vai passar. Porque acontece de você passar uma coisa no livro de plantão e quando Sim, chega na enfermaria é outra realidade. Porque tem pacientes que ele gosta de trocar de leito, tá entendendo? Às sim, vezes tem colega que não coloca o nome do paciente no livro e é muito importante, porque quando você vai fazer uma medicação, você já vai sabendo tudo direitinho e é muito bom também sempre levar o prontuário para ver realmente onde o paciente está. Que acontece também de muitas das vezes ter um acompanhante, e o acompanhante ocupa os sim, leitos, tá entendendo? E aí pode até ocorrer o risco de você fazer até uma medicação no acompanhante, achando que é um paciente. Então é muito importante também essa clareza, essa clareza ao passar um plantão. Entendeu? E sim. só isso mesmo. Entendeu? Obrigada, Rodrigo. E complementando o que você falou, eu vou usar um exemplo meu, pessoal. Eu sou uma pessoa muito doce. Anotei seu nome também, Solange. Eu sou uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito educada, modesta parte, mas eu me acho educada. Porém, eu sou muito autoritária. Eu quero Uhum. as coisas do meu jeito, um exemplo. Ou então, como eu sou muito proativa, eu gosto das coisas para ontem, às vezes também a minha fala parece que eu estou mandando, que eu estou dando ordem no sentido negativo, que eu estou brigando. E aí são características minhas, no sentido assim, não é que eu sou autoritária no autoritarismo, mas é porque eu quero que as coisas aconteçam, porque eu sou muito ativa e proativa. Então a gente precisa, lembra a aula do se conhecer? Então eu Uhum. assumi para mim mesmo que essas minhas características eu preciso ponderar. E aí a fala com clareza entra junto com isso pelo fato de que, em muitos momentos, eu preciso perguntar e não ordenar, ou eu preciso pedir e não ordenar, né? Dizer assim, você Exatamente. poderia, Rodrigo, você poderia ir ali e dizer isso para mim, ou Rodrigo, vá lá fazer isso para mim. Uma vez, tudo bem, duas vezes, tudo bem, três vezes. Porra, que mulher arrogante, só fica mandando eu fazer as coisas e tal. Mas não, às vezes não é, Verdade. né? Então a gente precisa entender que eu preciso pedir, perguntar, né? Pedir, perguntar e questionar, saber, né? Mas obrigado, Rodrigo, pela sua Professora, participação. Oi. e assim também. E tem pessoas também que a voz, assim, eu não sei se entra no tom de voz ou se entra nessa fala com clareza aqui. Tem pessoas que é tão meiga, tão delicada no falar, que você também não sabe quando tá falando sério, nem quando tá brincando também, né? Que também tem essa Isso, parte. tem, tem. Por É isso que a isso gente tem que mesmo. se conhecer. E às vezes, Exatamente. né? Por exemplo, além de ser isso tudo, eu sou rouca. E as pessoas que são roucas, às vezes, falam com dengo, né? E às Uhum. vezes a voz rouca ela é mais dengosa. E aí, às vezes, eu falo, gente, eu não tô com dengo, não, é porque eu falo assim mesmo. Então, a gente precisa se conhecer para se portar. Obrigado, É verdade. Rodrigo, pela Eu também, participação. só outro exemplo aqui também. Eu tenho É. uma irmã também que eu já reclamo dela. Ela, quando vai atender o telefone, eu não dengo tão danado. Eu digo, mulher, tu já tá chorando, tá entendendo? No jeito de atender o telefone. Mas sempre assim mesmo, né? Por isso que a gente tem que conhecer a pessoa, Fazendo, né? Vanúzia, Vanúzia botou aí no chat, né? A senhora tem a voz dengosa mesmo. Nós roucos temos a voz dengosa. Então, Rodrigo, entenda a sua irmã, né? E a gente vai é, ajustando isso. É Obrigada, verdade. Rodrigo. É nada, tchau. Tchau. É de Lília, Boa noite, na escuta. na escuta. Pronto. Escolhi aqui o tópico 6. Escutar atenta e ativamente o paciente,
Lembrando-se que escutar é mais que ouvir. Eis aqui alguns comportamentos que o profissional de saúde deve desenvolver a fim de escutar o paciente. Manter o Sim. olhar atento enquanto o paciente fala. Eu acho isso aqui um requisito muito importante, porque é horrível você estar tentando falar com a pessoa e a pessoa desviando o olhar como se não tivesse nem aí para o que você está falando, mesmo que você não saiba Uhum. do que se trata, mas pelo menos se você der atenção, já é algo que pode melhorar a saúde do paciente. Não ficar o Sim. tempo todo pensando só no que vai ser respondido. A gente não tem as respostas para todas as perguntas, então não adianta a gente ficar só imaginando o que é que eu vou responder, o que é que eu devo responder. Nem sempre o que você deve responder é o mais importante. Só de você dar atenção já é Sim. uma coisa valiosa. E outra, assumir, né? Por exemplo, assumir o que a Assumir que não gente não sabe, sabe. que vai tentar, já para mim, eu como paciente, essa semana aconteceu que eu tive que ir na UPA, e aí a médica era novinha, ela não soube me dar um diagnóstico, mas a atenção que ela teve comigo foi mais que um tratamento. Eu mesmo dou prioridade mais ao tratamento do que ao diagnóstico. O diagnóstico a gente encontra depois, né? Exato. Mostrar atitude, calma e receptiva. É muito importante você sempre manter a calma, porque a pessoa já está com problema, já está estressada. Aí vem um profissional de saúde, está mais estressado que o paciente, assim você não ajuda, só atrapalha. Se o silêncio tornasse embaraçoso para o paciente, procurar reformular a última frase dita, para que ele possa retomar a conversa. Às vezes ele não entendeu ou entendeu diferente, e aí você não dá a oportunidade e ele acaba concordando com aquilo que você falou sem nem saber do que se trata. Exatamente. Não interromper para retificar o que o outro está dizendo, mesmo que se discorde do que ele diz. É melhor esperar que termine o enunciado. Ninguém é obrigado a concordar. Aliás, ninguém é obrigado a concordar, né? A gente tem que aceitar. Concordar já é outro caso que a Tem que gente não ouvir, deve... tem que estar atento, né? Porque nem tem às que estar vezes. atento. Não contradizer o que outro está dizendo por considerar conhecido, desconhecido ou trivial, porque cada um tem a sua verdade, né? Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Então, eu achei Não, peraí, faz por aqui. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Dilília, adorei. Vamos lá agora, Ângela. Vai ter bolo? Quê? Vai ter bolo? Bolo de quê, mulher? Vai ter bolo quinta, quarta. Como é que a gente vai fazer bolo Encerramento quarta? da aula. Mas se a gente tivesse presencial, ia ter pizza para todo mundo. Ah, tá bom. A pandemia vai acabar, não se preocupe, não. A gente marca o encontro da turma. Tá Pode bom. me cobrar. Vamos lá, Ângela. Oi, Pro. Oi. Falar com clareza, o item 4. Certo. Complementando até, né, a sua fala, a fala de Marcos e de alguns colegas, trabalhando lá no hospital, no ambulatório, a gente encontra muita gente, né? Peraí, São Ângela, várias rapidinho. pessoas. Rodrigo, bota mute no teu microfone, que tá dando erro e aí tá dando interferência aqui no meu áudio, tá? Eu tô tentando colocar mute e não tô conseguindo. Pode, Ângela, pode falar. Tem Então, a gente encontra várias pessoas e muitas crianças. E criança a gente sabe como é, né? Com medo de tudo. Na verdade, é mais medo do que dor. Sim. E a gente observa que quando você senta com a criança, conversa com ela, é claro, fala claro com ela, olha, vai doer, mas é uma dor que vai passar, isso vai acontecer dessa forma, assim, assado.
tem crianças que acabam aceitando e relaxa e você faz uma medicação tranquila. Já tem criança que mesmo com receio, ela acaba se acalmando mais. Então, assim, você falar com clareza, você explicar as coisas, você usar o tom de voz moderado, você falar de forma que a pessoa possa entender, na linguagem da pessoa, que acho que também é muito importante, ajuda muito o paciente a aceitar até o tratamento. A gente encontra muito idoso que passa pelo médico, tem medo de falar com o médico, né? O médico chega ali, tá sentindo o quê? Ah, doutor, tô sentindo isso, isso e isso. Olha, você vai fazer... Tem médico que sente, explica, mas ele fica com medo de perguntar. Sim. Né? Eles ainda têm aquele complexo que médico é Deus, né? Então, eles têm medo de perguntar, de ofender o doutor. Então, fica quieto. E quando chega cá na medicação, é que eles vão questionar. Ele passou o quê? Ah, ele passou uma injeção. Ah, não tomo, não. Não tomo, não tomo. Aí você, com determinados pacientes, você senta, conversa, você percebe. Geralmente eu faço isso quando eu percebo que a pessoa não está entendendo por ignorância de conhecimento, né? Quando ela não tem esse conhecimento, aí eu tento explicar para a gente tentar fazer a medicação. E com crianças, idosos e crianças, a gente ainda tenta fazer esse manejo, né? Que acho que não é nem nosso, não cabe nem a nós, mas tá ali... Sempre cabe a vocês, a qualquer pessoa da equipe, Ângela. Eu brinco sempre dizendo assim, vocês, se a gente está falando de sistema de saúde, de atendimento, né, porque a enfermagem do trabalho ela pode ser aplicada também não em atendimento, mas só nas relações trabalhistas. Mas, assim, se vocês estão em atendimento, vocês são a ponta da cadeia alimentar. É o primeiro contato com as pessoas. Então, às vezes, através da relação com o técnico de enfermagem, que o paciente vai aderir ao tratamento. Não, o médico, por mais que ele teria também que ter isso, às vezes não tem. Então, vocês, para mim, são de extrema importância. Então, é função de todo e qualquer pessoa da equipe de saúde. Então, você está certo, é sua função, né? É sua função, Então, sim. Vai, a termine. gente senta, conversa e eu percebo muito em crianças, né? Que chega muito nervosa, gritando, chorando, querendo correr. E a gente senta, conversa e eles conseguem ser medicados, conseguem passar pelo tratamento sem maiores danos, né? Até sai jogando beijinho, outros nem tanto, mas aí sai feliz. Sai. Que é o que importa, Obrigada, né? pela sua contribuição. Gente, agora é a Andréa, aí depois é a Didiane, Solange, Vanusa e Camila acabou de levantar a mão também. Então, primeiro, Andréa. Sim, eu escolhi o item 4, né? Falar com clareza. E abordando a respeito sobre os termos técnicos, né? Que normalmente alguns profissionais usam termos técnicos para falar com o paciente, mas mesmo sendo uma clareza para o profissional, não é clareza para o paciente. Mesmo você falando no tom de voz exato, mesmo você tentando explicar, mesmo tendo paciência, você pode explicar de todas as formas, mas se você não explicar da forma clara para ele, do conhecimento dele, do paciente, não vai ser uma comunicação exata. E, assim, eu testemunhei várias vezes em relação a isso quando trabalhava diretamente com assistência, né, no hospital. Então, muitas vezes, o médico chegava lá no leito do paciente e falava, e aí, quando a gente voltava no leito, eles perguntavam o que era que o médico tinha falado, que eles não tinham entendido. Então, assim, essa forma, né, de clareza de que a gente pode falar do melhor tom possível, mas se a gente não falar com a clareza que o paciente entenda, né, na palavra, né, nos termos que ele entenda, não vai ter uma comunicação. Não vai adiantar de nada, né? Valeu, Andréa, muito obrigada. Didiane, libere seu áudio aí para o pessoal te ouvir. Vamos lá, filha? Bora. Vamos. Pronto, eu vou falar dos 6, pronto. É escutar... Estão ouvindo, pessoal, dela? Está dando para ouvir?
Pode falar. Estou procurando só o microfone aqui para botar o celular próximo para o pessoal te ouvir. Vá, fale. Escutar atenta e ativamente o paciente, lembrando-se que escutar é mais que ouvir. Eis aqui alguns comportamentos que o profissional de saúde deve desenvolver a fim de escutar o paciente. Aí eu escolhi mostrar atitude calma e receptiva. Aí eu fiz aqui, numa unidade de saúde, é normal acontecer do paciente chegar com alterações nervosas no momento da comunicação com o representante da unidade, o paciente expressar o mau humor ou a sua insatisfação para com o sistema, de uma forma não para. Que se o representante não souber interpretar, trazendo assim, para o lado pessoal, a situação pode se agravar, trazendo um problema para ambos. Sim. Ao buscar praticar a empatia, o domínio próprio, o representante da unidade, além de acalmar o paciente, ganha sua confiança, o qual ajudará a eficácia de todo atendimento. Exatamente. Isso é de extrema necessidade, né? Quando a gente fala. Quando a gente desenvolve esse vínculo, esse cuidado, aí as coisas fluem com mais ligeireza, se a gente fosse assim dizer, né, gente? Obrigada, Didiane. Vamos lá, Solange. O colega aí, eu acho que foi o Rodrigo que falou, eu me identifiquei muito, foi com o nascimento do meu filho. Realmente, na troca do leito, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma comunicação assim, sabe? Eu quase perco o meu filho para outra pessoa na troca, porque quando eu saí da cesariana, que a gente fica naquele processo todo, e aí depois entregar a criança, e daí vai entregando meu filho para outra mãe que tem trocado o leito comigo. Eu falei, não é o meu filho, eu reconheci pela roupa. Mas não é isso que eu ia falar, não. Já pensou? Eu ia falar aqui, que nem a própria falou que usa um exemplo aí próprio, eu já tinha feito, mandei para o e-mail, mas eu já mandei, mas era para ser agora aqui, escutar atentamente. Quando a Pro começou as aulas, eu falei que estava com problema no dente, com dentista. E isso se agravou muito. Eu estou falando do técnico de enfermagem, estou falando dos médicos, né? Da comunicação. Então, de ele ter se atentado a mim. Lá ele fez orçamento, foram dois dentistas, para cada um a função. Eu me preparei financeiramente, eu sabia que eu ia gastar, então já fui preparada assim. A gente se organiza com muita luta. E lá ele não se atentou. Eu falei para ele assim, ele disse o que ia fazer, tal, muita estética. Mas eu falei, esse não é estética, eu sinto um pouquinho de dor. Ele falou para mim. E ele ali não prestava atenção, eu via que ele mudava assim, conversava com um colega porque queria falar dos procedimentos. Eu falei, eu acho que é um canal. E ele falava para mim, não, é estético. Isso aí vamos botar um bloco, vamos trocar isso aí, vamos botar um bloco, que eu não sabia nem o que era isso. E aí vai ficar comigo. E eu disse, mas dói. E ele, mais uma vez, não prestava atenção nas minhas falas. Tu não levantou e foi embora, não? Não. Tu pagou esse homem? Paguei. Vou te dar um cascudo. Vou te dar um cascudo. Eu falei assim, gente, parece que quando a gente vai no dentista, a gente consegue só não deixar a alma, porque o que ele pegou de mim foi assim uma coisa que paguei antecipada. A gente precisa se impor. É igual quando o pessoal trouxe. A gente não pode colocar o médico, o dentista, o psicólogo, o advogado, o engenheiro, o arquiteto acima de tudo. A gente tem que ter confiança no nosso conhecimento. Se você estava sentindo dor e você sabia que não era só estética. E aí eu falei para ele, aí ele falou assim, olha, esse aqui vai ser comigo. Vai ser data marcada, estético também. Agora, esse daí vai ser com, tipo, restaurações, troca essas coisinhas básicas. Vai ser com esse outro. Tá, tudo bem. E aí eu vim para minha casa e naquele negócio, não, tem alguma coisa errada. Eu sinto dor quando eu bebo água, tem alguma coisa errada. E ele falou que é só simplesmente um bloco, já resolveu tudo aquilo, prepararam um bloco caríssimo, né? E aí mandaram eu colocar o bloco. No dia que botou, eu quase morro. Eu falei a Pro aqui. E aí eu falei com eles, eu tô doendo, por ser estético, eles diziam, não, né? Não, isso é psicológico. Eu não falei para isso aqui, não relatei? Falou. Aí eu fui, eu já estava viajando, o dono da clínica foi referência na cidade, é referência, por isso que eu fui, sem me importar muito.
Aí, quando eu cheguei lá, eu falei para ele, você lê? Eu falei assim, como que vocês não me escutam? Me faz aí uma radiografia, eu estou lhe dizendo. Ele falou, não é, dona Solange, é coisa da sua cabeça. E o negócio foi se agravando. E aí, no meio pro fim, fizeram uma radiografia, vão puxar para uma tomografia. Eu falei, por que vocês não me escutaram? Você lembra? Ele falou, eu lembro que o doutor não deu importância, porque ele achou que tudo dele vai ele disse, na sorte. Eu falei, na sorte. E o que é que vai acontecer comigo? E tu não pediu teu dinheiro de volta, não, mulher? Vai te dar um cascudo. Ainda não, eu estou no processo. Diz que agora só com tomografia para descobrir o que está acontecendo. Provavelmente eu vou perder meu dente. Olha, uma estética de R$300, eu já vou em 1.200, fora os remédios, porque um canal é caro. E agora falo em tirar meu dente. E tudo por falta de quê? Pegou de escutar atentamente. Solange, você pegue nota fiscal de tudo, de todos os medicamentos, de tudo que você está precisando, de todos os exames, né? E denuncia, gente. O conselho está aí para isso. A gente é profissional, mas a gente também é cliente, né? É um sistema de clientela, né? Nós somos ativos em um processo de compra da nossa saúde. Então, a gente precisa denunciar exatamente por conta da comunicação. Imagine. Então, antes de tudo, além de ser, nesse caso, você é a cliente, mas a gente, às vezes, quando é profissional, precisa estar atento porque o código de ética está aí. Né? As interferências estão aí, a gente corre risco de ser denunciado. Então, ligue para o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, e faça uma denúncia. Isso não pode ficar assim. Por eles terem iniciado uma coisa e ter feito um processo que não tinha nada a ver, ou que eu achava, eu sempre soube, eu pedia, me escutei, eu sei o que eu estou falando, eu estou com dor de dente, não é uma simples, sensível, alguma coisa assim, não. Não. A gente sabe o que está fazendo. Eu falei, vocês sabem quando é um canal a olho nu, sem um raio-x, sem nada? Sabemos. E aí a coisa está andando, e eu estou com o canal aberto, e aqui é uma luta. E eu sei, eles não me escutaram. Eu sempre falo, vocês não me escutaram desde o início. E agora nós estamos aqui agora com tomografia, vai ficar difícil. O mínimo, Solange, aí, o mínimo, né, é eles te devolverem o seu dinheiro e custear todo o seu tratamento. Isso você precisa. Então, você pode ir no diálogo, você pode dizer assim, ó, eu não quero ir para outras medidas, eu não quero fazer uma denúncia ao conselho de vocês, eu não quero ir para a justiça, mas vocês vão custear todo o meu tratamento, de medicação a exames que eu precisar fazer. Se imponha, né? É uma comunicação interpessoal também. Você precisa se impor. Ou você pedir o dinheiro de volta, pedir o que você gastou e mudar de profissional. Você também pode fazer isso. Bom, você mora em Bonfim, não é isso? Pensa aí, você sentiu uma dor de dente na sexta-feira e saber que a clínica só vai abrir na segunda. Eu fui a primeira paciente na segunda-feira com a mão na cabeça. Ai, que dor. Não estou me entendendo. Eu falei, mas eu sempre falei o que era. E aqui estamos, na luta. Obrigada pelo seu exemplo, que sirva de exemplo para vocês todos, gente. Escutem com atenção o que o paciente diz. E, além disso, né, quando vocês forem pacientes, se imponham diante disso. Vanusa? Oi, Pro. Eu usei bastante o item 1, né? Muita gente usou o item 1, o tom de voz deve ser moderado, nem muito alto, nem muito baixo. Todos os itens são importantes. Eu citei um caso real, não foi nem que eu criei. Foi um caso real que eu presenciei, uma discussão por falta de ajuda em trabalho entre colegas, modo de se trabalhar diferente, né? Organização diferente, isso também é item 8, ó. Vá, pode falar. Isso, também. Aí, nessa discussão, a colega não soube se expressar corretamente, né? De chamar a atenção de um jeito moderado, onde pudesse chegar a algo positivo, né? Onde não ocorresse a discussão. Mas foi totalmente ao contrário. Dela dizer que precisava melhorar a organização para ter um andamento melhor no setor. Ela faltou a paciência dela, né? E o tom de voz dela foi muito alto, onde chegou a ter a coordenação. Essa discussão foi entre 4 colegas. Aí começou aquele bate-boca entre elas, falando alto.
em plena manhã, em plena copa, todo mundo tomando café. Desestabilizou todo mundo, até eu que não estava incluída na história. Eu queria achar um buraco para entrar, mas eu não encontrava. Aí, com isso, foi realizada uma reunião para poder analisar o que realmente tinha acontecido, aonde a coordenação chegou a falar, né, que temos que ter respeito com os colegas no modo de falar, independente do assunto, independente do que aconteceu. Então, eu usei esse it porque se a colega tivesse usado o tom de voz moderado, não muito alto nem muito baixo, não ia chegar a esse ponto, né? De ter desavenças entre elas nesse dia, tanto que ficaram diferente 2 dias, aí depois começaram a ficar normal. Mas chegou a esse ponto tremendo aí. Obrigada, E todo mundo Vanusa. tem um Isso modo de se acontece. trabalhar diferente, a gente tem que respeitar. Exato, isso acontece muito facilmente, muito, né? Precisamos, assim, desse cuidado. Obrigada, Vanusa, pela participação. Camila? Oi, Pro. Oi. Eu vou falar a respeito do item 6, que foi uma situação que... Uma situação não, né? Assim, a respeito de ouvir o paciente na época do estágio, foi na época do estágio. E aí eu fui fazer a medicação de um senhorzinho que estava lá, um idoso. E aí eu fiz a medicação nele, e aí ele começou a conversar, começou a falar que ele morava sozinho, aquilo. E aí eu comecei a conversar com ele, aí o professor, aí bem na hora o professor do estágio chegou, eita, o professor vai ficar retado, porque eu estava aqui de papo, batendo papo. Aí depois ele mencionou, né, a respeito disso, que a gente tem que ouvir o paciente, às vezes ele quer atenção, fazer um desabafo, e é isso. Exatamente, Camila. Olha, você pensou que você estava fazendo errado e você estava fazendo certo, né? A gente precisa até confiar no nosso instinto também, né? O professor não brigou, o professor usou o seu exemplo de maneira positiva, exatamente. Bruna? Bruna? Bruna não está aqui agora, então, Elizabeth. Eu vou falar sobre o item 6, exatamente nessa parte que fala aí, fazer com que a comunicação, tanto verbal como não verbal, assegure ao outro que se está acompanhando o que diz, porque normalmente nós estamos conversando com uma pessoa, diz que está ouvindo, mas está com sentido em outro lugar, no celular, por exemplo. E como o pessoal fala muito aí sobre também o tom de voz, porque eu sempre falo que não é o que falamos, mas o tom de voz que nós pronunciamos, que às vezes faz com que possamos ter um mau entendimento do que foi falo. Sim. Pronto, e também num ambiente de trabalho, aproveitar, nós que trabalhamos em hospitais, aproveitar o momento que está fazendo a medicação e conversar com o paciente, que ali é um momento, eu acho, oportuno, porque como a medicação deve ser feita lenta, se for venosa, por exemplo, é um momento bom para estar dialogando ali com o paciente e ouvindo as suas queixas. Sim. Ter esse feedback, como falar aí no último item com ele. Exato, sabe por quê, gente? Muitas vezes, em 80% do caso, a segurança e a confiança com o técnico de enfermagem é muito maior do que com o médico, como vocês mesmos trouxeram, como a Ângela trouxeram, como várias pessoas trouxeram. Às vezes o paciente tem medo de falar com o médico, principalmente se o paciente for mais humilde. Se for um hospital, por exemplo, do SUS, onde eles colocam o médico e o profissional de saúde nesse lugar de suposto saber. Então, a comunicação com vocês, usar esse tempo para tentar extrair do paciente, do cliente, o maior número de informações possível, é um excelente caminho. Você ia falar alguma coisa de novo, Elizabeth? Eu lhe cortei, desculpa.
Não, mas uma coisa importante que sua fala me fez lembrar é sobre alergia medicamentosa, que os pacientes nos trazem essa informação. E é muito importante, porque ele vai permitir que evite erros gravíssimos. Exatamente. Muito obrigada por essa lembrança. Tá. Vamos lá, deixa eu ver. Érica, diga, Érica. Eu me lembrei aqui agora de um exemplo também importante. Eu já trabalhei na parte da tomografia, né? Do exame computadorizado. E tem uns exames que utiliza o uso do contraste, né? Que é uma medicação que faz para poder melhor, né? Para poder melhor visualizar melhorar a imagem. Isso. E assim, na hora da preparação do paciente, a gente faz uma entrevista, né? Para saber qual o motivo que ele está sentindo, tudo. Aí tem a importância da gente perguntar tudo e o paciente também falar o que está sentindo, porque assim, tem a parte das alergias, né? Como a colega citou. Sim. Tem alguns tipos de alergia que não pode ser usado o contraste. Que precisa fazer uma preparação para poder realizar o contraste, né? Isso. Então, aí vem a importância, né, da comunicação com o paciente, para que ele fale tudo, para que a gente tenha aquela fala com clareza, para explicar o que é o exame, né? E qual a importância do contraste, tá? Tudo isso, a importância que tem. Exatamente, Érica, bem lembrado. Povo, faltam 8:55, a gente vai dar um intervalozinho de 10 minutos e volta para beber uma água, e aí eu volto com outro assunto, tá bom? E a gente finaliza aqui a participação, tá certo? Sobre essa atividade. Quem fez e quiser me enviar, quem não quis comentar, quem não quis falar, pode me enviar mesmo assim. Tá bom? Depois eu vou poder comentar? Eu vou comentar eu lhe também. chamei, você não estava presente. Já enviei, viu, Pro? Viu, Conceição? Eu lhe chamei, Bruna, você não estava presente. Eu tive que reiniciar de novo, Pro, porque toda hora está cortando a voz. Viu? Eu nem sei, Pro, meu. Mas eu perguntei se quem queria se inscrever para falar. As pessoas que foram se inscrevendo, eu dei a oportunidade. Então, a gente dá um intervalo agora. Volta 21:10, aí fala Bruna e fala você, Neuza, tá bom? Tá bom. Um beijo, até na estante para todo mundo. Vamos lá, pessoal, voltando como é que fala, do pequeno intervalo. Vamos voltar às participações. Neuza já está aí, Neuza ainda não está aqui. E Bruna já está aí, gente. Foram elas duas que pediram para participarem. Estou esperando elas duas para a gente participar e a gente então voltar à atividade. Vocês sabem de alguma farmácia que esteja aberta uma hora dessa e faça entrega, gente? Bora lá. Já que Neuza ainda nem entrou e nem Bruna, eu vou iniciar com a aula. Se alguma das duas entrarem, vocês me avisam para elas participarem. Tá? Bora lá. A aula de hoje, pessoal, vai ser... a gente vai voltar fazendo uma leitura do que é trabalho,
tá? Dentro desse contexto geral, onde o trabalho a gente já pontuou, né, como lugar de escolha. E aí, complementando, nós entendemos que o trabalho é algo inerente ao funcionamento evolutivo do humano, próprio da evolução da vida, constituído no bojo dos processos de formação da humanidade. Logo, pensar no trabalho em algumas contextualizações é articular ao processo naturalizante de construção do mundo e do humano, a ponto de caracterizado como parte da suposta natureza humana. É um lugar de escolha. Eu vou dar um exemplo simples, que isso acontece com muito de nós. Quando a gente está solteiro, no caso, por exemplo, do meu caso, onde a gente vai conhecer pessoas, uma das perguntas no processo de conhecer outra pessoa é: você faz o quê? Você trabalha com o quê? Né? Então, o trabalho, ele é inerente, ele faz parte do funcionamento humano evolutivo. Né? Quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança, que a gente se desloca, se coloca nesse lugar de pensar no futuro, a gente, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser astronauta. Eu mesmo, meu sonho era ser dentista ou aeromoça. Né? Eu dizia que ia ser aeromoça, que eu queria viver viajando. Então, dentro desse processo, o trabalho, ele faz parte da nossa vida. Ele é algo inerente da natureza humana. A gente se apresenta como: meu nome é Laísa, eu sou psicóloga, eu digo o meu trabalho. Né? Então, assim, dentro desse lugar, o trabalho é algo que faz parte da evolução, que está dentro do processo de relação humana, que a gente pensa nesse trabalho como forma de identidade. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre qualidade de vida no trabalho, que é o QVT, né, que é olhar para essa qualidade, como é que a gente dá qualidade ao nosso trabalho? Como é que a gente escolhe e faz esse lugar de escolha e traz diante dessa qualidade? Né? A gente entende, segundo o Rodrigues, né, que a qualidade, outros títulos em que outros contextos, mas sempre voltado para facilitar o trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de suas tarefas. A qualidade de vida sempre foi objeto de preocupação da raça humana. Então, a qualidade de vida no trabalho é para dar ao trabalhador uma satisfação e um bem-estar naquilo que ele faz. Né? É desenvolver esse lugar de cuidado com esse trabalhador. Então, diante disso, né, conforme França, ele traz assim: qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve a implementação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. Construção de uma qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chama do enfoque biopsicossocial, uma ferramenta de gestão desse trabalho. Se eu for fazer um projeto para trazer qualidade de vida dentro de um trabalho, eu não posso olhar só as funções das pessoas, mas quem são essas pessoas dentro de uma construção deste momento. Além das ferramentas tecnológicas e as possibilidades de cuidado, eu preciso trazer para essa pessoa uma inovação maior, olhando para essa pessoa e olhando para o seu bem-estar. Tá? Alguma dúvida até aqui? Vão perguntando, viu, pessoal? É importante perguntar, porque senão eu vou falando. Núbia! Ou foi Núbia, não, foi Neuza. Dona Neuza, você entrou. Você quer comentar? Porque eu comecei a explicar o assunto de hoje, porque você não estava presente quando eu comecei a aula. Você quer trazer esse exemplo da comunicação? Não, Pro, pode dar continuidade, eu mando pelo WhatsApp para a senhora. Mas é importante você participar também. Eu mando pelo WhatsApp. Não, eu quero que você fale.
Quer que eu fale? Então eu vou falar. Assim, a minha parte, fala Isso aqui é couro, aqui não, isso aqui despreza. Andréa que colocou também. Eu coloquei assim, eu peguei um paciente que deu entrada em uma unidade, um paciente idoso que estava acompanhado com familiares. Um paciente diabético, hipertenso, com ferimentos em membro. Foi feito todo o atendimento que eu mesmo necessitava. No momento da alta, o profissional disse a ele que era para fazer os familiares, que ele era idoso, né? Que era a dieta hipossódica, que era para procurar um posto de saúde para fazer o curativo todos os dias do ferimento. Deu a receita a ele para providenciar a medicação. Aí pronto, saiu. Com 3 dias o paciente voltou. Quando ele voltou, o ferimento se agravou. Aí teve que ser amputado o membro de imediato. Vixe! Aí perguntou aos familiares, fez o tratamento que eu passei? Aí o familiar perguntou, que tratamento? Não fez nada? Não. Aí perguntou, e a dieta? Não, não teve dieta, não. E a dieta hipossódica que eu passei? Não, não fez. Procurou um posto para fazer o curativo? Curativo de onde? Meu Entendeu? Jesus! E a medicação? Fez uso da medicação? Não, não teve medicação nenhuma, não. Então, Meu assim, Deus. a falta, eu entendo assim, que seja a falta de comunicação, tem que falar com clareza para certos pacientes, certas pessoas, né, que não entendem os termos técnicos, não sabe o que é uma dieta hipossódica, fazer um curativo. Tem gente que não sabe o que é membro inferior, superior. Então, tem que falar mais claro para eles, para que isso não venha acontecer. Neuza, esse exemplo é fantástico, sabe por quê? Isso mostra o que acontece muito no nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Que muitas vezes o hospital, a unidade de saúde, o profissional leva a culpa sem ter. Existe muito também um lugar de investimento da família. Né? Edilília, tira teu microfone, mulher. Tem muito isso, uma questão de como a gente passa, porque às vezes é uma limitação cognitiva mesmo, de entendimento dessas pessoas. Porque eu achei nessa passagem, né, nessa alta, uma única coisa que para mim ficou confusa, que foi dieta hipossólida, né? Mas o resto, vá no posto, faça a limpeza, faça curativo. Isso não é difícil de entender. Só a palavra vá no posto, a pessoa ia no posto, levava o papel, o profissional do posto ia entender. Mas aí é também a disponibilidade dessas pessoas. Tem gente, que não sei não. É igual olhar para a fila do benefício emergencial. Me dá uma agonia olhar para aquela fila, porque não tem necessidade de ninguém ir para a fila. Pelo aplicativo, né, dá para fazer tudo, mas as pessoas vão para a fila. Então, dentro disso, exatamente, Érica, muitas vezes o paciente diz, não falou não, não sei não, e aí, olha, amputou a perna, daqui a pouco vai dizer, foi culpa que eu não recebi o tratamento adequado. E, na verdade, não é. Então, assim, a gente precisa, às vezes, mastigar mesmo, Neuza, mastigar, quer dizer para o paciente assim, porque senão, meu filho, é difícil, viu? É difícil mesmo. Uma vez eu trabalhava no CREAS e a menina era um trabalho em conjunto, CREAS, CAPES e hospital, no Teixeira. E aí, a menina tem problema mental e ela era cuidada pelo pai. E ela uma vez ela foi sozinha, porque ela tinha condições de ir sozinha, e a gente escreveu, deu para limpar, né? Tava com aqueles carnegão, aqueles morotó já dentro da ferida. Eu não gosto nem de lembrar. E o que foi que aconteceu? Ela não entregou o papel ao pai, né? E aí onde teve uma série de desdobramentos, mas graças a Deus conseguiu ajustar, né? Mas foi um trabalho em equipe,
né, em cuidado. Mas obrigada pela sua participação, tá bom? Vamos voltar para o nosso contexto aqui. Sim, gente, voltando. Eu estava falando sobre a questão de qualidade de vida no trabalho, né? Com o que é trabalho, esse lugar de escolha, essa questão que o trabalho ela é inerente à vida humana, e procurar dar qualidade de vida ao trabalho não é só ampliar e trazer melhoria do ambiente, da iluminação, da pintura, física nem tecnológica, mas também olhar para esse trabalhador, entender sobre esse trabalhador, né? Então, assim, a gente precisa olhar e ter esse olhar biopsicossocial, que é a imagem do homem para a psicologia, né? Faz parte de uma qualidade de vida no trabalho. Então, vocês já ouviram falar nessa palavra, gente? O workaholic. Sabe o que é isso? Eu vou trazer um outro compartilhar de tela aqui. O workaholic, gente, significa, olha, é uma palavra, uma gíria em inglês que significa alguém viciado em trabalho, um trabalhador compulsivo e dependente do trabalho. As pessoas viciadas em trabalho sempre existiram, porém esse número está crescendo muito e se tornando um fenômeno em todo o mundo. O mundo corporativo atual é feito muitas vezes de indivíduos motivados pela alta competitividade, vaidade, ganância, necessidade de sobrevivência ou ainda necessidade pessoal de provar algo a alguém ou a si mesmo. As pessoas acabam se tornando viciados no trabalho e para atingir seus objetivos pessoais. Um workaholic é a pessoa viciada em trabalho que tem obsessão pelo trabalho ou trabalha compulsivamente, geralmente negligenciando coisas consideradas importantes em nome de trabalho. Então, é um adjetivo, né, obcecado por trabalho, viciado em trabalho. Só foi para contextualizar. Observem, tá? Então, que aí a gente vai, né? A ética do workaholic, da pessoa viciada em trabalho, não é trabalhar para viver, mas viver para trabalhar. Para o workaholic, sua carreira é sua vida, seu culto. E o culto da carreira rege a obsessão. É guiado pela deusa do sucesso. Ele reza as receitas dos profetas, gurus, gente do bem, sucedida. Eu tenho que trabalhar para ser bem-sucedido. Ele adora heróis empresariais, venera seus símbolos e prega sua palavra e ações com fervor, como se fossem verdades universais, como todos devessem conhecer seu evangelho. Esse textinho é uma sátira, né, gente? E uma brincadeira ao workaholic, né? Por quê? A pessoa viciada em trabalho, ela acha que aquele trabalho é prazeroso, mas se torna uma obsessividade, uma doença relacionada ao mundo do trabalho. E que a gente precisa estar atento buscando a qualidade de vida e a saúde do trabalhador, né? E estar atento a se existem pessoas como essa. Então, essas pessoas são obsessivas, querem porque querem, sai de uma relação de escolha e prazer por uma questão de obsessão. Então, é como se traz essa imagenzinha aqui, né? Não sou workaholic, apenas trabalho para relaxar. É uma sátira, porque em vez da pessoa estar contemplando o sol, o mar, a natureza, ela está viciada, se colocando no trabalho. Né? Então, assim, e ainda não assume, né? Não sou workaholic, apenas trabalho para relaxar. Imagine, né? Então, no processo de qualidade de vida para o trabalho, assimila duas posições antagônicas. A reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e a satisfação da sua no trabalho.
e de interesse da organização quanto seus efeitos potenciais sobre a produtividade e qualidade. Às vezes, aquele workload, ele dá para a empresa produtividade, mas ele não está gerando qualidade diante dessa produtividade. Então, quando a gente busca a qualidade de vida do trabalho, a gente precisa entender o bem-estar e a satisfação em estar trabalhando, e não necessariamente só para galgar e conquistar o objetivo, né? Então, é dentro dessa perspectiva, quando a gente se permite olhar para essa diferenciação. Diga, Josane, pode falar. Quando se fala nisso, é em relação, tipo... Oi, tá me ouvindo? Tô. Quando fala assim, eu lembro assim de pessoas que, tipo, trabalhou a vida inteira, criou os filhos ali, já está na idade já avançada no sentido de continuar para trabalhar. Mas acha assim, não posso me aposentar, não. Eu, mesmo aposentada, eu preciso continuar vindo, porque, tipo, a empresa precisa de mim. Parecendo assim que ninguém vai dar conta de fazer aquilo, parecendo que ela tem que abraçar aquele trabalho, que se ela não for, o trabalho não anda. Aí, isso em relação ao serviço, né? Aí, acha que não pode usufruir da vida ali e tem gente que nem tira férias. Às vezes tem as férias ali, não, eu vou vender porque meu patrão não pode fazer isso sem mim, não, só eu que sei fazer e tal. Aí, tipo, se você para conversar, aquela pessoa diz, aí acha isso, leva isso como um peso, mas ela em si é quem está buscando aquilo, é quem está segurando ali, trabalhando, tipo assim, tipo, parece ser de forçado, mas ela própria que está procurando aquilo. Aí, às vezes, no lado pessoal, eu mesmo conheço uma amiga que ela já é avó, aí tem os netos, ela, em vez de descansar porque está já aposentada, não, ela, porque eu tenho que ir para casa de um filho, e não sei que dia eu vou para casa do outro filho, porque eu tenho que fazer isso, porque a mulher não sabe, porque não sei o que lá. Aí, quando você para conversar, está sobrecarregada, estressada, não dorme, porque pega o problema e o trabalho de todo mundo e acha que ela tem a obrigação de fazer. Ali é um vício de trabalho também, né? Sim, também. Mas é também, gente, aí, lembra que nós somos seres biopsicossociais? A aposentadoria, assim como a psicologia, a pessoa tem muito preconceito, nossa cultura também traz muito preconceito para a aposentadoria. A gente não trabalha a aposentadoria. Muitas empresas, muitas organizações, onde tem uma estrutura de RH, de recursos humanos, que é olhado para a saúde do trabalhador, muitas empresas têm projetos de planejamento para a aposentadoria, para que essas pessoas elas ressignifiquem o conceito de aposentadoria. A pessoa que é aposentada, ela não é inútil, incapaz. Então, às vezes, socialmente, esse conceito de aposentadoria como inutilidade, como incapacidade, é muito pesado. E muitas pessoas não assumem esse lugar da aposentadoria, porque na cabeça aposentado é igual a incapacidade. E não é. Então, quando a gente precisa primeiro ressignificar o conceito do aposentado. Ser aposentado não é ser incapaz. Então, é um direito que nós temos de anos de contribuição. Porém, se eu quiser escolher continuar trabalhando, mesmo aposentada, eu posso, pode e deve. Aí onde tem o trabalho como lugar de escolha e não como lugar de obrigação. Então, às vezes, essa sua amiga, ela está diante desse conceito social, né, que o trabalho é algo, se eu não trabalhar, se eu for aposentada, eu sou incapaz, e eu tenho que provar algo para alguém, ou para mim mesma, ou para o outro, ou então ela está nesse lugar do vício pelo trabalho. Então, tem várias possibilidades nessa mesma história. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque lembrem, nunca esqueçam disso. Trabalho é um lugar de escolha. O trabalho é um lugar de cuidado consigo mesmo, né? Então, é dentro dessa perspectiva. Então, assim, às vezes, né, levar para essa pessoa, assim, a gente te reconhece. Cris falou assim, a minha mãe é mesmo assim, né? Às vezes, essa sua amiga, ou a mãe de Cris, ela está querendo provar algo para alguém. Então, é só dar um feedback.
mãe, você é importante, a gente quer que você descanse. Mas, então, às vezes, os filhos da sua amiga, ou a mãe de Cris, ou vocês, quanto filho, vocês retroalimentam esse lugar, né? De que, é bom mesmo, é bom ter quem faça as coisas pra gente, né? Então, assim, às vezes autorizar essa pessoa que ela pode desacelerar, né? Que ela não precisa provar nada a alguém. Então, assim, a qualidade de vida no trabalho, ela pressupõe isso, que precisa ter uma satisfação, e não um provar algo para alguma pessoa, tá? Então, a qualidade de vida no trabalho representa em que grau os membros da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através do trabalho na organização. Então, assim, eu preciso me satisfazer. Eu não preciso abrir mão da minha satisfação, minha hora de lazer, do meu dia a dia, para mostrar ou provar algo ao meu trabalho. Eu preciso estar no trabalho e eu estar bem dentro desse trabalho. Então, assim, as minhas necessidades pessoais precisam ser satisfeitas. Então, um exemplo, muita gente, e isso é do brasileiro, e nós da área de saúde, então, né? Às vezes não tem uma qualidade de vida no trabalho porque o dinheiro não dá. A remuneração é tão baixa que a minha necessidade pessoal de pagar minhas contas não dá. Eu fecho no vermelho. Essa pessoa não vai ter qualidade de vida no trabalho. Ela vai estar ali se desgastando o tempo todo. Então, as coisas precisam estar associadas e serem complementares nessa história, né? Diga, Eliane. Hoje, eu meio que discuti com uma colega de trabalho, né? Pela essa questão dela falar que faz por amor e não pelo dinheiro. Eu disse a ela que faz pelo amor e faz pelo dinheiro e cria o amor. Porque não existe você trabalhar e não ter a recompensa, Se você estudou para aquilo, como é que você diz que eu trabalho por amor, não é pelo dinheiro? Eu disse a ela que não existe de trabalhar por amor e não pelo dinheiro, que trabalha pelo dinheiro e cria o amor na situação. Ou ambos. Isso. Ela queimou muito que não. Esse primeiro slide aqui, ó. Esse primeiro slide. O trabalho, ele faz parte da nossa contextualização. E se a gente vive em um mundo capitalista, o dinheiro, ele faz parte do nosso contexto de trabalho. E isso é um exemplo bem comum, que quem trabalha em posto de saúde e teve a oportunidade de conviver com os médicos cubanos, por exemplo, isso traz o quanto isso é importante. Se a gente for olhar para o modelo socialista comunista, que foi Cuba, por isso que eu não acredito no comunismo nu e cru, tá, gente? Porque eles têm lá educação, têm saúde, ok, mas o trabalho não é reconhecido e remunerado. Quantos cubanas e cubanos eu conheci que vieram e disseram assim, a gente não tinha direito para comprar uma TV, não é? Eu ganhava, às vezes eu não tinha dinheiro para comer, era regrado. Então, assim, não tinha um lugar que faz parte. Não adiantava só eu ter uma educação de qualidade. Eu preciso também usufruir, ter bem-estar desse meu trabalho. Quantas dessas pessoas não voltaram quando acabou o programa e a parceria com Cuba? Não voltaram, pediram exílio no Brasil, porque não aguentavam que lá o não reconhecimento financeiro. Então, isso que você traz, Eliane, é importante de se olhar, principalmente, né, no que se diz assim, o amor ele é importante. O dinheiro ele também é importante, não é maior ou menor no grau de importância. Não, isso. Né? Isso faz parte do nosso reconhecimento. E eu brinco e eu falo direto para meus pacientes, para meus familiares, para meus alunos. Laísa, você ama a psicologia? Eu amo, mas a psicologia não me dá um retorno financeiro como eu queria. Por isso que eu preciso dar aula, por isso que eu preciso inventar, por isso que eu sou empresária, por isso que minha cabeça fica voando, rodando, né? Porque, assim, se eu dizer assim, você tem
folga financeira com a psicologia, não tenho. Eu preciso estar fazendo outras coisas para eu ter o que eu quero. Entende? Então, por que você não tem um carro? Porque eu ainda não tive dinheiro para comprar um carro. Então, como é uma psicóloga sem carro? Uma psicóloga sem carro. O dinheiro não vem facilmente assim. Então, é dentro dessa estabilidade que a gente precisa, sim, de reconhecimento. Aí onde entra a gente participar dos sindicatos de trabalho, dos conselhos, estar atuante, né? Por exemplo, eu acho um absurdo o concurso da Policlínica, que o salário do psicólogo para 44 horas semanais era 1.500 bruto. E líquido ia para onde? Eu disse, eu não vou. E aí tem colegas meus que se submetem a fazer isso. Cadê a união? Então, é onde vem o de vocês também. A gente precisa se unir para a gente buscar a qualidade de vida. A empresa ela precisa oferecer unidade de trabalho, seja ele público ou privado, precisa oferecer qualidade de vida, precisa. Mas nós precisamos buscar a qualidade de vida também. Né? Nós precisamos nos impor enquanto qualidade de vida. Tá? Então, obrigado pela sua participação. Tá? Nada, pronto. A qualidade de vida no trabalho envolve diversos fatores. Satisfação com o trabalho executado, se eu estou tendo prazer com aquilo que eu faço, que é o tal do amor, né? A possibilidade de futuras na organização, eu tenho capacidade de crescimento, eu posso desenvolver melhores resultados, né? Eu posso crescer diante desse trabalho, eu tenho um reconhecimento pelos resultados alcançados, né? Como é que eu sou visto pela minha empresa? Como é que eu sou olhado pela minha empresa? Né? O salário é percebido, eu tenho um reconhecimento, eu tenho benefícios, né? Aqui um pouco, né? Mas muitas empresas de hospitais, por exemplo, particulares, outras empresas que têm, poxa, os meninos mesmo que trabalham na Yamana, os meninos, Marco e Elisane, tem plano de saúde, né? Tem vale alimentação, tem ajuda de custo, tudo isso estimula e traz qualidade de vida, né? Por quê? Porque eu tenho benefícios aferidos ao meu trabalho. Né? Muita gente, eu não sei se são todos os funcionários da Santa Bárbara, né? Mas não estou falando outras empresas dentro da Santa Bárbara, estou falando do Hospital Santa Bárbara, né? Tem plano de saúde, então são fatores que agregam, benefícios que agregam ao plano de saúde, como a outros hospitais também de grande porte, né, nas capitais, em outras cidades. Então, tudo isso agrega valor e qualidade de vida ao trabalho. Né? Então, o relacionamento humano dentro do grupo da organização, como é o meu relacionamento? Como é que eu tenho, como é que eu me relaciono com o meu grupo? Como é que meu grupo de trabalho tem uma boa relação? Né? O ambiente psicológico e físico do trabalho. Esse aqui, gente, é de extrema importância se olhar. Ave Maria, olha... esse aqui, desculpa. Vou trazer um exemplo para vocês bem claro. Né? Minha amiga Eliane, vou usar o exemplo dela, que trouxe na aula passada como estava arrasada com o resultado das eleições na cidade dela. Quem trabalha, quem não é concursado, quem trabalha em organizações, quem tem cargos de trabalho, que principalmente nas nossas regiões, né, de interior, sofre, o ambiente psicológico é sempre de medo. Eu vou trabalhar, não é porque é Jacobina, porque é Senhor do Bonfim, porque é Miguel Comum, porque é Mirangaba, porque é Orolândia, não, gente. Isso acontece em todos os ambientes que a pessoa não tem uma estabilidade e um reconhecimento financeiro. O ambiente psicológico passa a ser de medo, de angústia, de não saber, eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, a gente não tem qualidade de vida. Meu Deus, eu não sei se eu trabalho hoje, se amanhã eu estou aqui, se eu estou demitida, se eu não estou. Né? E também as questões do ambiente físico, é muito importante se olhar, né? Que é a questão de que se tem pingueira, se não tem, se eu tenho uma cadeira confortável, se eu não tenho.
tudo isso interfere na qualidade de vida do trabalho. A liberdade e a responsabilidade de decidir, né? A gente precisa ter autonomia no nosso trabalho. Se a gente ainda, às vezes, não posso fazer isso, oh, meu Deus, eu posso ou não posso, isso traz um desenvolvimento lá embaixo, né? Outra coisa que influencia na qualidade de vida do trabalho, as possibilidades de participar, entender que eu sou pertencente, que eu posso participar, que eu estou atuante, que eu estou presente, que eu estou ali, que eu tenho um papel, um desenvolvimento diante desse trabalho. Isso é fantástico, né? Então, a qualidade de vida no trabalho envolve aspectos intrínsecos, o conteúdo, e extrínsecos, contextos do cargo, né? Por exemplo, intrínseco é se eu sei aferir pressão, se eu sei aplicar medicação, se eu sei tirar sangue, um exemplo. Então, é conteúdo. Extrínseco, extra ao que eu tenho de conteúdo ao meu cargo, né? Que vem do contexto, né? Do ambiente. Então, ela afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes para a produtividade individual e grupal, tais como motivação para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no ambiente de trabalho, criatividade, vontade de inovar ou aceitar mudanças. Tudo isso está relacionado a esses aspectos intrínsecos e aspectos extrínsecos do contexto. Com a compensação justa e adequada. Buscas a obtenção de remuneração adequada pelo trabalho realizado, assim como respeito à equidade interna, comparação com outros colegas. A equidade externa, mercado de trabalho. Então, há uma compensação justa e adequada para o que eu estou fazendo? Como é que eu estou recebendo esse dinheiro? É o que eu disse do salário da policlínica. Eu não ia ter qualidade de vida trabalhando lá, eu nem fiz o concurso do Estado. Se não tivesse um psicólogo inscrito, mas tem gente que se submete a isso. Então, preciso saber se a compensação é justa e adequada. Como estão as minhas condições de trabalho? Mede as condições prevalentes no ambiente de trabalho. Envolve jornada e carga de trabalho, materiais e equipamentos disponibilizados para a execução das tarefas, ambiente saudável, preservação da saúde do trabalhador. Tudo isso influencia na qualidade de vida do trabalho que eu estou escolhendo. E se eu escolho trabalhar com enfermagem do trabalho em uma organização, em um processo, né, em uma função de dar, entender sobre isso, se eu vou desenvolver um projeto para trazer qualidade de vida ao trabalho, eu tenho que pensar em todos esses itens. Oportunidade de crescimento e segurança. Abarca as políticas da instituição no que concerne o desenvolvimento, o crescimento e a segurança dos seus empregados. Ou seja, possibilidade de carreira, crescimento pessoal, segurança no emprego. Né? Eu tenho uma segurança, eu tenho uma estabilidade. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, assim, tudo isso envolve traz qualidade de vida para o trabalho. Integração social na organização. Pode-se efetivamente observar se há igualdade de oportunidades, independente da orientação sexual, classe social, idade e outras formas de discriminação, bem como se há um cultivo de um bom relacionamento. Como é o contexto dessa organização? Como eu olhar para esse trabalhador? Então, se eu estou trabalhando na saúde do trabalhador, eu preciso entender e olhar para isso dentro desta organização. Constitucionalismo, né? O grau de responsabilidade e que se estabelece e cumpre a Constituição. Mede o grau em que os direitos dos empregados são cumpridos na instituição. Implica o respeito aos direitos trabalhistas, a privacidade pessoal, praticamente inexistente no mundo empresarial nordeste moderno. Por exemplo, quem tem celulares corporativos, né? Meu irmão mesmo trabalhava na Uzi Minas, não tinha dia nem hora, o celular tocava, ele tinha que responder. Então, ele saiu porque o direito dele de folga, de férias, não era estabelecido. Né? Então, ele procurou um outro trabalho que dentro desse mundo que respeitasse o limite dele. A liberdade de expressão, altamente em xeque, tendo-se em vista a enorme dificuldade de trabalho
com restrito em carteira. A gente precisa ter isso, a gente precisa saber o que a gente pode falar, pode ter uma liberdade ou não tal, tá? Gente, apontou aqui 1 minuto, a gente falta 10 minutos para acabar a aula. Eu vou mandar outro link rapidinho para a gente finalizar, porque senão a gente não vai ter assim rápido, não dá para dar tchau, viu? Espera aí, eu mando outro link para vocês já. Espera aí. Vamos lá, pessoal, voltando. A gente tem alguns tópicos que a gente vai precisar falar, né, sobre a questão dessa qualidade de vida do trabalho. Mas como a gente está com tempo corrido, né, por conta do horário, eu vou falar e a gente termina na quarta-feira, tá bom? Na próxima aula sobre isso. Mas vamos lá. Então, eu vou só passar mais 3 slides e a gente finaliza a aula de hoje, tá bom? Se a maioria topar, eu posso também continuar mais um pouquinho, mas vamos lá. Então, qualidade de vida do trabalho, esse direito, liberdade de expressão. Então, assim, o trabalho e o espaço total da vida, deveríamos encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Não pode ser nem 8 nem 80. Quando a gente busca a qualidade de vida no trabalho, a gente tem que olhar, né? Porque o trabalho, ele faz parte da vida, mas eu preciso também ter a minha vida. Eu não sou só o trabalho e eu também não sou a vida. Então, isso é um equilíbrio, porque muita gente chega no trabalho, gente, e às vezes, isso aqui, por exemplo, ó, o celular, não se desconecta da vida pessoal, não para de responder Zap, de olhar Instagram, e não se concentra no trabalho. Muitas empresas, o uso do celular não é permitido, é confiscado, porque precisa se haver um equilíbrio, as pessoas não estão sabendo cuidar desse equilíbrio. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente busca a qualidade de vida ao trabalho. Então, relevância do trabalho na vida. Qual a importância desse trabalho na vida? Investiga-se a percepção do empregado em relação à imagem da empresa, a responsabilidade social da instituição na comunidade, a qualidade dos produtos e a prestação do serviço. Qual é a relevância e a importância do meu trabalho para a vida, tanto para mim quanto para essas pessoas? O que isso faz e traz? Então, assim, quando a gente sabe da importância da gente, né? Por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia. Tem as meninas da turma que estão trabalhando diretamente no enfrentamento da Covid. Então, poxa, o meu trabalho é importante, isso traz ânimos, isso traz qualidade de vida, porque o meu trabalho é importante, né? A importância da necessidade humana varia conforme a cultura de cada indivíduo e cada organização, sobretudo pela atuação sistêmica de características individuais e organizacionais, necessidades, valores, expectativas, estrutura organizacional, tecnologia, sistema de recompensa, políticas internas. Isso muda de cultura a cultura, tá? Em muitas culturas tem algo que é importante para aquela cultura, aquele trabalho é extremamente valorizado, mas em outras não. Então, tudo isso está associado, né? Então, saúde e trabalho têm suas condições de possibilidade e existências combinadas e sincronizadas. A produção de subjetividade, que constitui um modo de agir, pensar, perceber, investigar as causas acidentais, acaba por prepassar os discursos oficiais. Nesses discursos, apesar de a noção de culpabilidade manter-se como jargão a ser ressachado, ainda causa de forma marginal, coincide com a culpabilidade. Então, assim, a condição que a gente tem de trabalho, a gente precisa ter cuidado com o discurso que a gente apresenta sobre aquele trabalho e sobre qual qualidade de vida e saúde aquele trabalho acaba me mostrando, né? Porque a minha subjetividade, o modo de pensar, agir, de me portar, né, acaba também causando acidentes ou não desse trabalho. Então, isso está muito associado. Vale ressaltar que o desafio imaginado pelos seus idealizadores persiste, isso é, tornar
a qualidade de vida no trabalho uma ferramenta gerencial efetiva, não apenas mais um modismo, como todos os outros vêm e vão, né? Porque, para muita gente, às vezes, né, esse termo era muito mais um jargão, né? Trazer, vamos desenvolver, vamos trazer. Não, é um desafio. Quem trabalha com organização, quem trabalha com gerenciamento de pessoas, precisa estar atento sempre a essas questões dessa qualidade de vida. Então, a gente vai parar por aqui, pessoal, tá? Porque está chegando o nosso horário, né? Então, a gente para por aqui e continua a partir daqui na próxima semana. Alguém tem algo a dizer, a perguntar? Diga, Vanusa, eu vi que você levantou a mão. Essa atividade de hoje, quem participou aqui na aula, precisa enviar para a senhora? Não. Não. Certo. Mas se quiser enviar, pode enviar. Tá bom. Obrigada. Ai, gente, coceira na garganta. E aí, gente, entendido? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Podemos finalizar a aula de hoje? A atividade que você vai passar é relacionada a esse assunto que você finalizou aí agora? A atividade que eu vou passar daqui para quarta, não. Tem questões da aula de hoje, mas a atividade ela da disciplina toda. É mesclado. Então tá. Viu? Então, pessoal, boa noite, um beijo, até quarta, né? Já estou ficando com saudade. Boa noite, Pro. O que acaba com a gente? Quem foi que falou? Érica, o que acaba com você, Érica? Não, se você participa da sala, a atividade tem que ser assim. É participação, é prestar atenção na aula. Tem um módulo, tem os slides, tem anotação. Né? Não é uma prova, é uma atividade, então você pode consultar. Tá bom? Beijo, gente, até quarta-feira. Boa noite. Boa.